Olá, boa tarde, alunos do 5º ano da Escola Raimundo Nonato, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então vamos iniciar mais uma aulinha de ciências. Tudo bem com vocês? Bom, então na aula passada, na nossa última aula, na segunda-feira, nós falamos sobre os grupos de alimentos, onde nós fizemos a correção das atividades da página 10 e da página 11, tá bom? E hoje, agora, nós vamos falar sobre alimentos e nutrientes, que está na página 12. Então, quem tem o livro, já está com o livro em mãos, pode estar me acompanhando, nesta página, para que a gente possa estar, desenvolvendo a nossa mente, entendendo, compreendendo esse conteúdo, tá bom? Então, quem tem o livro, abre o livro na página 12. Quem não tem, acompanha aqui os slides, para que a gente possa vocês possam estar fixando melhor o conteúdo, tá bom? Tá certo? Então, e logo depois teremos uma pequena atividade relacionada a este conteúdo, tá certo? Então, vamos lá, página 12, para que a gente possa estar fazendo o entendimento sobre alimentos e nutrientes. Então, abram o livro de vocês na página 12 e acompanhem a leitura, certo? Ok? Tudo bem? Bom, então eu pergunto a vocês, quem costuma, observar as informações nutricionais dos rótulos de alimentos que consomem, que vocês compram no supermercado? Vocês olham aquele rótulo, vê o que tem nele? Vocês já observaram isso? Bom, vocês consideram, isso um hábito importante? Ao observar o rótulo, isso é um hábito importante a gente adquirir? Ou não? Bom, então, vejam, o que vocês acham disso. Bom, então temos aí, como eu falei, alimentos e nutrientes. Bom, como acompanha aí no livro, na página 12. Você já reparou nos rótulos de alimentos industrializados como os enlatados? Aqueles que vêm empacotados, vocês já observaram? Bom, todos eles, têm de apresentar a informação nutricional desses alimentos. Um pacote de biscoito recheado, uma lata de doce, tudo que vem enlatado vem dizendo as informações, a margarina, tudo. Então, observe o rótulo abaixo e leia, o que está em destaque. Olha só, tá pequenininho, não dá pra gente ver, por isso que a gente colocou um tamanho maior aí do lado, Todas as informações, a informação nutricional, porção de 30 gramas, 2 colheres de sopa. Então, ele fala aí um pouquinho sobre os valores energéticos de cada nutriente do alimento, tá certo? Então, vamos lá. Bom, nós temos aí carboidratos, proteínas e gorduras, que são exemplos de nutrientes que existem nesses alimentos industrializados. Nos alimentos ingeridos in natura, isto é, que não foram processados, também existem nutrientes. Tá? In natura são aqueles que estão natural, que está cru, que não foi processado de alguma forma, que não foi colocado nenhum outro nutriente, tá? Bom, os nutrientes são as substâncias dos alimentos que o organismo consegue aproveitar. Cada um tem uma função principal e eles são classificados em grupos. Olha aí, nós temos a imagem, um exemplo de alimentos ricos em carboidratos. Bom, os carboidratos ou glicídios são os nutrientes cuja principal função é fornecer energia ao organismo, como nós já vimos, Assim, os alimentos ricos em carboidratos são energéticos, são aqueles que nos dão energia, que nos dão força, coragem, Que, como muita gente fala, que dá sustentação ao corpo, tá? Aquele que realmente dá força para
que a gente possa continuar, né, ter força para correr, para brincar, para acampar, para dançar. Então, está aí aonde? Nos carboidratos, tá certo? Tá bom? Bom, então, lá naquela foto nós temos aí, né, uma siglazinha que é o VD, né, o VD que significa o valor diário que a pessoa pode estar consumindo diariamente, tá certo? Que é uma referência média de quanto se deve ingerir de determinado nutriente durante um dia, tá certo? Bom, então, depois dessa leitura, né, logo mais abaixo, o que que ele nos diz? Nos diz que os carboidratos, como eu já falei, né, como nós temos aí em destaque, que nós podemos encontrar em alguns tipos de alimentos, tá? Essa fonte de carboidratos, como, no caso, em alimentos doces, como chocolate, quanto também em alimentos salgados, né? Como macarrão, tá certo? E quando nós ingerimos também arroz, né? Arroz com feijão, também nos fornece energia, tá? Bom, então continuando aí a leitura. Os carboidratos são encontrados principalmente em alimentos feitos com farinha. Como, né? Tem um exemplo aí: pão, macarrão, bolachas. E em alimentos de origem vegetal, frutas, também cereais, né? Que são o arroz, milho, cevada, raízes e tubérculos, como batata, mandioca, beterraba, cenoura. Leguminosas, como feijão, a soja, a ervilha, grão de bico, lentilha. O açúcar também é um ingrediente de doces, né? Como as balas, as geleias e chocolates. Também é um tipo de carboidrato. Olha só a imagem aí, quando tem bolos deliciosos aí, né? Tanto de bolo, de bombom, chocolate, né? Os doces são ricos em carboidratos também. Tá certo? Chega a dar água na boca, né? Quando falamos de coisas doces, fontes de carboidrato, por isso que nós engordamos, né? Quando nós consumimos bastante carboidrato, a gente costuma ficar bem gordinho. Então, temos que ter cuidado. Por isso que nós temos que saber a dosagem de comer diariamente cada tipo de alimento, né? A quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, né? A quantidade que nós precisamos, que o nosso organismo precisa, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Bom, vamos lá para a página 13, onde inicia um questionário um questionáriozinho aí pra gente refletir, tá? Então diz assim: os óleos e as gorduras são dois tipos de lipídios. Esses nutrientes também são energéticos. Olha só, também os lipídios, eles podem nos fornecer energia. Tem uma imagem aí, né? Então, na primeira questão tem assim: observe a fotografia e escreva o nome de 3 alimentos ricos em lipídios. Bom, aí uma pesquisazinha, onde vocês podem escrever o que está nessa imagem, tá? Tudo que está nessa imagem aí são fontes, né, de lipídios, né? Exemplos aí de alguns alimentos ricos em lipídios. Então, observe o que tem nessa imagem e escreva o nome desses alimentos que tem aí, tá certo? E pode também estar pesquisando em outras fontes, né? Tá certo? Bom, então, logo mais abaixo, nós temos: as proteínas são os nutrientes responsáveis pela construção das partes do corpo. Por isso, os alimentos ricos em proteínas são chamados de alimentos construtores. Não é isso que a gente já viu? Os alimentos energéticos, os construtores e os reguladores. Bom, os alimentos de origem animal são ricos em proteínas, mas também há vegetais proteicos. Olha aí na imagem, né? Nós temos a proteína animal e temos também a proteína vegetal, tá? Aí nós temos aí exemplo de alimentos de origem animal e vegetal ricos em proteínas. E aí nós temos uma segunda questão que se refere a isso. Diz o seguinte: com base na fotografia acima, escreva o nome de 5 alimentos ricos em proteínas. Então, vocês vão pesquisar quais são alguns alimentos, podem ser os da foto, vocês reconhecerem alguns alimentos da foto, escrever
ou podem estar pesquisando, né, em livros, na internet, o nome de alguns exemplos de alimentos que tenha proteína, né, que seja rico em proteína, tá certo? Entendido? Bom, então, agora vamos mais para baixo um pouquinho, né, onde, ainda na página 13, tá? Temos aí, onde começa assim: as vitaminas são nutrientes que ajudam no bom funcionamento do organismo. Elas são encontradas em alimentos reguladores. A vitamina C, por exemplo, ajuda o sistema imune e nos torna resistentes ao desenvolvimento de doenças. Ela está presente em frutos cítricos como limão e laranja, couve crua, pimentão verde e tomate. Assim como as vitaminas, os sais minerais exercem função reguladora, que é de quê? De nos proteger contra as doenças. Eles são necessários em pequenas quantidades e estão presentes em diversos tipos de alimento. O cálcio, por exemplo, é encontrado no leite. Já o potássio na banana, o ferro nas verduras de folhas verdes e escuras, ovos e carne vermelha, tá? Então, aí nós podemos encontrar as vitaminas, né? Bom, então o sistema imune, o que é? O que significa essa palavra? Diz o seguinte, que é formado pelo conjunto de órgãos responsáveis pela defesa do corpo, também chamado de sistema imunitário, né? Ou seja, são os anticorpos que a gente tanto fala hoje, né? Para não ter Covid, precisamos estar o quê? Bem alimentados, né? Ter uma alimentação bem regulada, né? Com todos os nutrientes, um prato bem colorido, para que a gente possa estar recebendo todos os nutrientes necessários para manter o nosso corpo, o nosso organismo forte, para que nenhum tipo de doença venha, né, a nos prejudicar. A gente possa pegar algum tipo de doença e aí a gente não consiga curar. Então, é necessário uma boa alimentação, principalmente agora, em se falando de Covid, né? Nós temos que nos alimentar bem melhor, com coisas naturais de preferência. Bom, um pouco mais, vamos falar um pouquinho sobre a gordura trans, né? Que não é uma gordura saudável. Bom, a gordura trans, que nós ouvimos falar tanto, tá, quinto ano, é formada geralmente por um processo industrial que transforma óleos vegetais líquidos em gorduras sólidas quando estão na temperatura ambiente. É o que ocorre, por exemplo, durante a fabricação das margarinas, das batatas fritas de pacote, sorvetes e biscoitos recheados. Alimentos de origem animal têm pequenas quantidades dessa gordura. Bom, lembrando só de uma coisa, né? Que o consumo excessivo de alimentos que contêm gordura trans é prejudicial à saúde, tá? Pois pode aumentar os níveis de colesterol ruim, né? E reduzir os níveis de colesterol bom. Nós temos dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. Então, preste bem atenção, né, nos alimentos quando vocês forem comprar, observar o rótulo e ver a concentração de gordura trans. Tá certo? Combinado? Bom, então deixa aí uma atividade para que vocês possam estar respondendo, tá certo? 13 e 14. Tchau, tchau. Até a próxima aula.